Então, eu quero começar agradecendo a presença de todos e mais uma reunião que seja produtiva, como tantas outras temos é, tido, e dar especialmente uma boas-vindas ao Sandro, que é o responsável agora pelas políticas, pela visão estadual sobre a energia, né? Seja, como já disse aí antes de começar, seja eólica, seja gás, seja, não, seja o gás, né? Como uma fonte energética, enfim, nós sempre tivemos a Copel como a nossa, que cuidava. Quer dizer, antes da Copel, eram outros órgãos, né? No governo, especialmente no governo Lupion, que deu os primeiros passos para a criação da Copel. A Copel foi criada mais recentemente, não me lembro se em 54, o Broel deve lembrar melhor que eu, e era interessante que a Copel era estatal de energia do Paraná, mas não tinha as principais cidades. A distribuição das principais cidades não era da Copel. Em Curitiba era Força e Luz, da Eletrobras, que, 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 que distribuía energia elétrica. Em Londrina era a empresa ELSA, Empresa Elétrica Londrina SA. Em Maringá era a Companhia Prada. Então, Maringá não, Ponta Grossa era a Companhia Prada. A maior cidade da Copel era Maringá, né? Maringá, desde o começo, a Copel passou a distribuir energia elétrica. E, aos pouquinhos, a Copel foi assumindo Curitiba, Londrina, Ponta Grossa, enfim, virou a grande companhia. E era a empresa que olhava os interesses do Estado do Paraná. Quer dizer, ao olhar, ela não se limitava a ver o que era interessante para si própria, para a companhia, para a empresa, mas tinha a confiança do governo no sentido de que ela iria sempre olhar pela questão de energia elétrica no Estado. Então, o Estado não tinha um órgão que se preocupasse com a energia no Estado. Tinha no gás a Compagás, que o Bruel foi o iniciador, e a Copel. Então, agora que a Copel é uma empresa privada, ela vai olhar o interesse da Copel, que 90% coincide com o interesse do Estado. Que, claro, qual é o interesse do Estado? O interesse do Estado é que tenha energia barata ou módica, né, de preços módicos, mas isso a ANEEL cuida, em todo o Estado, que atenda toda a população com qualidade. Bom, o interesse da Copel é um pouco diferente. Ela maximiza o lucro. O interesse dela é ações que aumentem o seu lucro, que garanta, claro, a cada nova casa, novo lar, ela vai energizar, porque ela tem interesse em vender energia elétrica. Então, por isso que o interesse do Estado quase que confunde com a Copel, quase, mas tem certo, algum reforço de subestação por uma região que não dá o retorno, pode ser adiado, porque não há interesse de aumentar o lucro econômico para a Copel. Enfim, precisa o Estado agora ter uma visão do interesse do Estado, a preocupação com a qualidade da energia distribuída para a população. E aí entra o Sandro comandando um órgão recém-criado e que terá esse encargo de olhar as energias do Estado no interesse do Paraná. Então, vai ser muito importante nós termos essa visão que o Sandro, que está há pouco tempo, evidentemente, porque faz muito pouco tempo foi criado, mas já deve ter as referências suas, Sandro, já comentadas aqui em reuniões anteriores, são as melhores. A referência sobre a tua qualificação profissional. Então, nós nos sentimos muito satisfeitos de você concordar em vir aqui
nos dizer como são os primeiros passos desse novo órgão estadual, que o governador Ratinho merece os cumprimentos por ter se apercebido rapidamente da questão e criado esse órgão. Então, eu agradeço novamente a presença de todos e passo a palavra para o Nelson. Não sei se eu não vi o Nelson O aqui. Nelson não está. O Nelson hoje não. O Nelson não está? O Nelson está viajando, ele não está. Tá. Então a palavra vai para o Bruel, que coordena com muita competência esse grupo há muito tempo, e um cumprimento especial ao Jaime Sunier, que tem dado suporte financeiro a todos nós do Pro-Paraná. Palavra contigo, Bruel. Muito obrigado ao governador Mário Pereira. O meu bom dia a todos. Bom, antes de fazer a apresentação do nosso palestrante de hoje, eu só queria complementar um pouco as informações que o governador fez sobre a história da gestão da energia no Paraná. Como o governador falou, essa parte foi feita por muito tempo e com muita competência pela Copel. E lá no fim dos anos 70, depois, no meio em função daqueles choques do petróleo, que vocês lembram, que o petróleo custava $2 o barril, passou para 12 e tal, o governo federal deu uma orientação para todas as empresas distribuidoras, geradoras, empresas estaduais, distribuidoras, geradoras de energia elétrica, para que elas se transformassem em companhias energéticas e passassem a fazer a gestão de todo o assunto de energia no Estado. Por coincidência das coincidências, de novo, governador Mário, na Copel, quem era diretor da Copel na época e foi encarregado de implantar essa parte das energias alternativas na Copel, foi o Lindolfo Zimmer, que era diretor técnico da Copel, para nossa alegria, está aqui nessa reunião. E o Lindolfo me convidou para ir organizar essa área. Então, eu fui o primeiro funcionário da Copel a trabalhar na organização dessa área e trabalhei por lá por 12 anos. A ideia, no começo, era criar um departamento, e depois foi mudado de ideia, criar uma diretoria que não durou muito pouco. Eu até saí da área, né, nessa época, porque eu não concordava muito com a forma com que estava sendo feito. Mas daí o Richa, pai, assumiu o governo e deu uma orientação para que as empresas enxugassem o número de diretoria. Aquela diretoria de energias alternativas que tinha na Copel virou uma superintendência de energia alternativa, e o presidente da Copel, na época, me convidou para assumir esse cargo. Eu trabalhei lá por mais de 12 anos, lá, quando a Copel, então, começou a fazer estudos de mercado de potencial de gás, porque a gente pensava em fazer gás de carvão. Fizemos o primeiro estudo da energia solar e eólica no Paraná. Começamos as discussões depois com a Argentina para importar gás natural, né? Porque o Paraná não tinha, o Paraná e depois os 3 estados do Sul, nós unimos, não tinham esse energético, né? E conseguimos trazer o gás do natural para os 3 estados, e eu justamente encerrei a minha carreira na Copel, saí da Superintendência de Energia Alternativa porque eu fui escolhido para ser o primeiro presidente da Compagás. Trabalhei lá por mais de 5 anos, né? Quase 5 anos, e agora também está aqui entre nós um dos últimos presidentes da Compagás, que fez um trabalho magnífico lá, inclusive fomentando a produção e o uso de gás, de biogás, né? Bom, dito isso, eu já conversei com o Sandro e falei que eu sinto muito feliz com a criação desta Superintendência de Gestão Energética do Paraná, que eu vejo que essa superintendência é uma continuação do que foi a Superintendência de Energias Alternativas lá na Copel, que nós fizemos um grande trabalho. Nós produzíamos o balanço energético do Paraná, né, enquanto eu estava lá, foi produzido
acho que por 15 anos, acho que continuou depois, continuou feito até hoje, mas a gente, então, ao longo daquela série de 15 anos, tinha condição de ver muito bem como era consumida energia no Paraná e o resultado de nossas ações, que no começo lá da Superintendência de Energia Alternativa era reduzir o uso de lenha no Paraná, que a lenha do Paraná era tudo de desmatamento ilegal, né? Então, nós começamos fomentar floresta energética, produzir bagaço de cana, tal. E a gente podia ver daí nas curvas do balanço o resultado dessas políticas. Bom, e como eu falei, e eu fico feliz de saber que a continuidade daquele trabalho, essa superintendência que foi criada na gestão do governador Ratinho, será uma continuidade daquele trabalho, o que me deixa muito feliz. Bom, o nosso apresentador de hoje, então, é o Sandro Nelson Vieira, que vai falar sobre planejamento energético do Paraná. O Sandro é o superintendente-geral da gestão energética. Ele é formado em engenharia elétrica, eletrônica e telecomunicações pela Universidade Federal do Paraná em 95. Possui mestrado em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, MBA em negócios pela Business School da FAI, pós-graduação em transição energética pela PUC Paraná, além de especializações em inovação, liderança e governança cooperativa. Atualmente ocupa a posição de superintendente-geral da Gestão Energética do Estado do Paraná, estrutura vinculada à Secretaria de Planejamento do Estado, com o objetivo de formular e implementar diretrizes e políticas para a transição energética, organizar a gestão dos recursos energéticos e a demanda de energia, promover as fontes renováveis e incentivar a inovação, colaboração e parcerias, bem como estabelecer a governança energética no estado do Paraná. Possui sólida trajetória empresarial em gestão de negócios, sendo sócio e diretor de empresas de tecnologia e engenharia, além de vice-presidente e superintendente corporativo do Sistema FIEP, presidente do Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, o IBQP, e presidente do Sindicato das Empresas de Eletricidade do Paraná, Sinel-Tepar. Feita a apresentação, Sandro, passo a palavra para você. Bom, muito obrigado, Bruel, pelas palavras iniciais. Dr. Mário Pereira também, muito obrigado pela gentileza, né, em receber a superintendência e pelo convite para a gente poder falar. Eu faço aqui uma rápida saudação a todos, eu não consigo ver todos aqui na tela, mas muitos de vocês nós já tivemos oportunidade de interagir em outras andanças, seja na Federação das Indústrias, lá no Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade, no Conselho Temático de Energia da FIEP. Então, eu me sinto muito honrado por esse convite, de verdade mesmo, me sinto muito honrado por esse convite e, ao mesmo tempo, muito feliz de estar na presença de, mesmo que remotamente, mas na presença de todos que estão nessa reunião. Bom, fazendo aqui uma rápida introdução, e eu já vou pedir para o meu colega Tiago Olinda projetar, né, a nossa apresentação, mas eu queria fazer referência aos dois colegas que estão comigo, né, nessa reunião, e estamos juntos aqui na superintendência, que é o Tiago Olinda, depois ele vai também falar e se apresentar, se autoapresentar de uma forma rápida, né, e também o colega Zeno Nadal. A boa informação que eu poderia dar nesse processo da Superintendência de Gestão Energética do Estado é que estamos aqui em 3 engenheiros eletricistas. Então, isso é uma demonstração, não que mandatoriamente ou obrigatoriamente precise ser um engenheiro eletricista, mas é uma demonstração do Estado, é uma demonstração do nosso governador e também aqui da Secretaria de Planejamento que este tema é um tema técnico. Ele é um tema que precisa ser olhado por uma vertente trazendo um conhecimento técnico e um olhar
aí para o tema com uma profundidade bastante grande. Esse é um tema, né, o tema da energia não é um tema superficial e não pode ser tratado com superficialidade. Então, faço essa consideração porque eu acho que ela é relevante e bastante importante. Também queria fazer um reconhecimento, né, ao Cássio Santana, que foi quem começou a superintendência como superintendente. Lembro que a questão aí, talvez de uns 4, 5 meses atrás, nós tivemos uma apresentação, inclusive, ao Movimento Pro Paraná, né, aos senhores, aonde o Cássio ainda estava como superintendente, e o Cássio é uma pessoa brilhante. O Cássio foi diretor da Copel de Novos Negócios durante 6 anos, trabalhou na privatização da Copel e é uma pessoa muito, mas muito competente, além de ser um amigo, porque é uma pessoa de uma relação muito boa e muito fácil. O Cássio saiu para outros projetos, pediu, né, para licença, para sair dessa função, e eu fui convidado então a assumir a superintendência, buscando, e eu já vou tratar aqui alguns pontos, tá? A ideia aqui nossa é usar os próximos 40, 45 minutos aí que temos para depois um diálogo, né? Tentar aí fazer uns 15 minutos aqui de uma apresentação mais ampla da superintendência, depois passar a palavra para o Tiago na coordenação de gás, biocombustíveis e hidrogênio renovável, como nós temos chamado aqui no Paraná, justamente para evitar um pouco da confusão aí de cores, né? Ah, é o hidrogênio verde, o hidrogênio azul, o hidrogênio cinza. Então, o Paraná nós temos procurado trazer o tema do hidrogênio renovável e depois o colega Zeno vai também falar da coordenação, Zeno Nadal vai falar da coordenação de infraestrutura e inovação, trazendo temas aí que são bastante pertinentes. Quais são os desafios que nós temos na Superintendência de Energia? Se nós pudéssemos traduzir tudo o que está colocado aqui numa temática, falaríamos da transição energética. Então, o grande foco e a grande atenção da Superintendência de Energia, e eu vou passar a chamar de SUPEM aqui para simplificar a fala, né? O grande desafio que nós temos aqui da SUPEM é tratar o tema da transição energética de uma forma bastante responsável e com bastante profundidade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, né? Nós já tivemos aí bastante reuniões, inclusive técnicas, com a Ademar, que está presente na nossa reunião aqui, discussões no próprio Conselho Temático de Energia, na FIEP, dizendo o seguinte, olha, a transição energética não é somente apostar nas energias renováveis de uma forma sem um olhar profundo do sistema elétrico brasileiro. Olhar a transição energética de uma forma responsável é entender que o nosso sistema elétrico precisa é disponibilidade energética, mas com fontes de energia firme. Ou seja, para quem é engenheiro eletricista, sabe que a intermitência nos sistemas elétricos, nos sistemas de geração, trazem uma série de, numa palavra simples aqui, mas uma série de desconfortos para o nosso sistema elétrico. Então, o olhar da Superintendência de Energia para o tema da transição energética, ele passa, inclusive, por uma discussão que estamos iniciando de potencializar novamente aquilo que deixamos esquecido por um período de tempo, como as próprias PCHs. Né? O Ademar sabe bem do que eu estou falando aqui. A gente tem uma relação muito próxima também com o Pedro Dias, né, presidente da ABRA-PCH, que é o seguinte, olha, precisamos ter energias firmes. E isso se faz de várias formas. Por exemplo, com sistemas de baterias que não precisam necessariamente ser químicas. O Zeno vai abordar esse tema na fala dele, mas, por exemplo, o reservatório de uma pequena central hidrelétrica com a possibilidade de rebombeamento, né, daquela água ajusante para montante do seu reservatório, também é uma bateria. É uma espécie de bateria e o mundo tem olhado para esses sistemas. Então, basicamente dizendo, né, e traduzindo tudo que está nessa lâmina, estamos olhando para o tema da transição energética de uma forma bastante cuidadosa, bastante responsável e, na essência de todo este processo da transição energética, o tema da descarbonização. Então, o nosso grande foco, e aqui faço até uma
uma menção. Eu gosto muito da abordagem que o Departamento de Economia e Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro aborda o tema, e eles afirmam com grande convicção que o tema da transição energética não nasce de uma emergência energética. Aí, do ponto de vista energético, nós estamos, claro que à medida do crescimento da geração, estamos bem resolvidos. A transição energética nasce de uma emergência climática. E por conta desta emergência climática, nós temos que olhar o tema da descarbonização como um elemento fundamental nas políticas energéticas do nosso Estado. Isso impacta em várias outras políticas. A própria política energética, a política fiscal, a política tributária, a política social. Nós estávamos falando um pouquinho antes da reunião iniciar, né? A quantidade de subsídios que o setor elétrico acaba tendo e o quanto, né, isso representa. Nós estamos falando aí da ordem de subsídios que já ultrapassam 50 bilhões somente nesse ano. Estamos falando desse ano. Quando a gente fala lá de uma tarifa social, ninguém aqui é contra a tarifa social, não é isso que eu estou dizendo, mas a tarifa social, por exemplo, não deveria, no meu ponto de vista pessoal, e também eu acho que da própria superintendência como um todo, não deveria ser uma política energética, deveria ser uma política social, mas não descarregar a conta de toda a questão da tarifa social, da tarifa elétrica social, na política energética. Bom, esse assunto é um assunto bastante amplo, bastante complexo, eu diria, e nós poderíamos levar horas aqui vendo todos os pontos de vista com relação a ele, né? Tiago, obrigado, eu ia pedir para você passar. Então, rapidamente contextualizando aqui os temas, né, que nós temos abordado dentro das coordenações, todos os temas eles passam por assuntos técnicos, por óbvio, por razões inerentes à própria tecnicidade do tema da energia, né? Temas estratégicos, temas regulatórios, tributários, a formação e capacitação de mão de obra específica em alguns temas, nós temos percebido que também é um tema relevante. Por exemplo, né, profissionais para a cadeia do biogás, é um dos exemplos, tá? Entre outros, para a cadeia do hidrogênio e assim por diante, né? E, obviamente, por acesso a créditos e fomento e financiamentos também, aonde a superintendência ela criou uma interface muito próxima e muito sólida, eu diria, com as unidades de fomento do Estado, seja com a Investe Paraná, com a Fomento Paraná, o próprio BRDE, entre outros órgãos de fomento, buscando aproximar o empreendedor, e a gente recebe semanalmente aqui empreendedores que querem desde usinas fotovoltaicas até investimentos em plantas e biorefinarias para uso das mais variadas fontes de biomassa, né? Então, temos aí feito um papel também de articulação e de aproximação muito importante. Eu não vou detalhar cada caixinha que está colocada neste processo aqui, não é o foco, mas dizer, né, aproveitando a caixa onde eu estou acumulando ali a coordenação de energia elétrica, só explicando um pouco mais, é uma relação muito próxima com a nossa concessionária de energia elétrica, ou seja, a Copel, mas não somente Copel, porque nós temos outras também distribuidoras no estado do Paraná. E aqui, olha, esta coordenação, esta vertical, olha muito para o foco das energias dos sistemas legados que conhecemos, né? Então, fontes hidráulicas, fontes eólicas e fonte solar. Né? Depois os outros colegas, o Tiago e o Zeno, vão explicar um pouco mais das coordenações e essas interfaces. Pode seguir, Tiago, por favor. E explicando um pouquinho do que estamos fazendo aqui, nesse exato momento, na Superintendência de Energia, né? Estamos prioritariamente a nossa grande entrega, ou macro entrega da Superintendência de Energia até o final desse ano, estamos buscando que se conclua até dezembro de 2025, é o Plano Estadual de Segurança Energética, que visa, né, apresentar e poder trazer de uma forma bastante clara a nossa necessidade energética do Estado para crescimento do Estado do Paraná ao longo dos próximos 25 anos
e as disponibilidades energéticas e a necessidade de crescimento. E visando aqui, neste caso, né, não somente a disponibilidade, mas também a segurança energética e a resiliência dos sistemas energéticos. Então, este plano ele contempla uma série de ações que algumas delas, inclusive, já estão sendo realizadas para que possamos, então, ter essa resiliência energética do sistema. Aí contempla também, né, nessa etapa, ou nessa vertical do plano de segurança energética, a relação muito próxima com as nossas concessões no Estado, então, não somente com a Copel, mas também com a Compagás, para que possamos ter essa tão necessária segurança energética, né? 2 planos aqui já concluídos pela Paraná Projetos e entregues para a execução, né, para a realização das atividades aqui na SUPEM, na Superintendência de Energia. Então, o plano de hidrogênio renovável é um dos planos que foi desenvolvido aqui pela Paraná Projetos. E quando eu digo aqui a Paraná Projetos é porque estamos vinculados à Secretaria de Planejamento do Estado. E algumas entidades, né, ou instituições são vinculadas à Secretaria de Planejamento. E a Paraná Projetos é uma delas. A outra entidade é o próprio IPARDES, que está abaixo do guarda-chuva, digamos assim, da Secretaria de Planejamento. Então, o plano de hidrogênio renovável e também o plano que foi na semana passada a sua conclusão e entrega, né, formalmente para a SUPEM, o plano estadual, então, de biogás e biometano. Fazendo um spoilerzinho aqui na fala do Tiago, já logo na frente, mas este plano mostra, foi um estudo da FIP, né, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, foi um estudo muito bem fundamentado. Ele mostra, por exemplo, que o Paraná tem condições, num horizonte até 2050, de 38% da sua necessidade, da sua demanda energética, ser atendida por biogás e biometano vindo da biomassa. Então, é um número extremamente relevante. Tá? Bom, também estamos aqui numa fase já encaminhando para uma conclusão, e isso é uma parceria entre a Secretaria de Planejamento e a SEDEST, né, a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, o plano de descarbonização da economia paranaense, que no final do dia conecta muito forte, né, e tem um ponto de contato muito forte com o tema da transição energética. Estamos também desenvolvendo um plano de desenvolvimento dos municípios de baixo IDH, buscando trazer, né, a amplitude de rede de gás e o estímulo da produção, né, do gás, e principalmente aí já conectando ao plano de biogás e biometano para um desenvolvimento regional no estado. Esse é um pedido trazido pelo próprio governador para que se estimule uma cadeia produtiva favorável num adensamento local e que possa permitir não somente a produção, mas o consumo desta matriz energética numa proximidade, formando clusters de desenvolvimento. E, por último, aqui é o projeto de geração distribuída para prédios públicos, onde estamos desenvolvendo e deve ser licitado agora no próximo mês de setembro. São 8 usinas fotovoltaicas no estado de 2,5 MVA, megawatt, né, 2,5 megawatt, sendo 7 dessas usinas em unidades da Secretaria de Educação e uma delas do IDR, do Instituto de Desenvolvimento Regional. Então, em terrenos do Estado e pertencente a essas secretarias. Pode seguir, Tiago, por favor. Bom, eu vou passar agora, né, e depois a gente vai ficar aqui abertos aos comentários, à conversa, mas se quiserem também, durante a apresentação, alguma consideração ou alguma pergunta, ficamos à disposição. Vou passar para o Tiago agora, Tiago, na tua coordenação, né, de gás natural, biocombustíveis e hidrogênio renovável, falar um pouquinho das ações que a gente está empreendendo, e essas fotos são bem emblemáticas e significam muito aí das ações que a gente já tem empreendido, além de uma que eu acredito que não esteja na lâmina de apresentação, Tiago, mas eu
aproveitando a presença, eu não consigo ver agora as pessoas aqui por causa da tela, mas eu acho que o Rafael Lamastra está conosco aqui, e estamos participando da defesa dos interesses do Estado do Paraná, junto ao Fórum Nacional dos Secretários de Minas e Energia, defendendo a questão, né, porque a ANP quer regulamentar alguns gasodutos, né, que estão hoje constituídos como gasoduto de distribuição, trazendo para transportes. Então, nós estamos aí junto com alguns estados, ou praticamente todos os estados, buscando a defesa dos interesses, né, principalmente do Estado e dos investimentos já feitos, né? E o Bruel, como foi presidente da companhia, e o próprio Lamastra que está aqui, sabe bem o que significa isso, né? Então, a defesa é que até o Citygate, seja de transporte, pós-Citygate é gasoduto de distribuição, e não cabe, inclusive, uma regulamentação da ANP, uma regulamentação estadual. Mas, Tiago, passo a palavra para você, e daí, na sequência, você já endereça para o Zeno depois da tua fala. Obrigado. Perfeito. Obrigado, Sandro. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o governador Mário Pereira, o Luiz Bruel, Lamarcha, que foi citado aqui. Eu também não consigo ver a imagem de todos, porque eu estou projetando a tela, mas, em nome destes, eu quero cumprimentar todos presentes aqui e fazer as palavras do Sandro, as minhas palavras, de que é uma grande alegria e satisfação poder estar aqui apresentando um pouco do nosso trabalho para todos vocês. Pegando o gancho, né, da lâmina que estamos aqui compartilhando, né? Eu estou à frente das ações relacionadas a iniciativas de gás natural, biocombustíveis e hidrogênio renovável aqui no estado do Paraná. Do ponto de vista do gás natural, né? Para pegar a própria fala do Sandro, né? Temos feito um conjunto de ações aí, por exemplo, junto à Compagás, a concessionária de gás, a AGEPAR, agência regulatória. Dentre elas, eu gostaria de citar, por exemplo, essa foto aqui central, que foi um workshop que nós desenvolvemos em parceria com a AGEPAR e a Compagás para debater o tema da garantia da qualidade do biometano na inserção, quando este for inserido na rede de gás canalizada do Estado. E a importância desse tema vem muito em cima do que foi desenhado em relação à concessão renovação da concessão da Compagás e do uso do biometano, aproveitando os potenciais e a vocação aqui do próprio Estado do Paraná. Ainda no tema gás natural, né, estamos debatendo agora uma ação relacionada a um projeto de lei, uma alteração da Lei Complementar 205, que visa as reduções dos limites mínimos para a migração para o mercado livre de gás natural. E usando só esses dois exemplos para dizer que tudo isso representa um conjunto de iniciativas do ponto de vista do gás natural para fomentar ainda mais esse energético, que tem um papel fundamental no tema de transição energética. Especialmente no caso do biometano, nós gostamos de pensar que o gás natural ele funciona como um indutor do próprio mercado do biometano, né? Onde o gás natural consegue alcançar, é mais fácil do biometano penetrar nessa região. Queria fazer só um breve comentário aqui. Tá passando um carro de som aqui na proximidade da minha localização. Se tiver algum ruído incomodando, atrapalhando, peço que os senhores avisem aqui, senão eu vou seguir, vou avançar. Fazendo uma alteração de tema agora, do gás natural indo para o tema hidrogênio renovável. A primeira foto aqui, ela representa uma ação nossa feita junto à Frente Parlamentar de Hidrogênio Renovável, na ALEP, inclusive um conjunto de ações que estamos fazendo, né, tanto com a Frente Parlamentar como várias outras instituições, como é o próprio caso da UFPR, lá na presença do professor Elton, que estamos debatendo várias ações relacionadas ao tema de hidrogênio, e mais à frente eu vou explanar um pouquinho mais do ponto de vista do Plano de Hidrogênio do Paraná, e aproveitar essa outra imagem aqui no canto, né, que fala do decreto de isenção de ICMS para equipamentos de biometano, que já foi uma ação aí que feita muito rápida pelo governo do Estado, né? Em dezembro do ano passado, a CEFA aderiu ao convênio 6124, que concede essa isenção de ICMS, e em maio desse ano já foi feita a regulamentação através do decreto 9.817, dando esse benefício de isenção de ICMS para projetos de biometano no estado do Paraná. Tem uma série de outras iniciativas aqui, mas... Tiago, desculpa eu te interromper, perdão, aí eu não queria
Mas Fica à vontade, Sandro, por favor. só para os senhores terem a visão, né, da importância disso que o Tiago está apresentando, nós, bem no início desse ano, em janeiro, tivemos uma reunião na Cefa, na Secretaria da Fazenda. E, obviamente, já havia a sinalização de que o Estado do Paraná havia aderido a essa normativa ou essa norma do CONFAS. E passamos a ser, né, questionados por alguns empreendedores aqui no Estado. Volto a dizer, a superintendência é uma estrutura bastante pequena, somente há 9 meses, e aqui está representado 100% da nossa estrutura, eu, Tiago e o Zeno, quer dizer, e que somos compostos aí de 6 braços. Tá? Até fizemos um decreto aqui que nós não podemos ficar 2 pessoas doentes ao mesmo tempo, não pode, só pode um por vez se ficar gripado. É uma brincadeira, obviamente. Mas voltando ao tema que eu estava comentando, recebemos muitos questionamentos, né, dos empreendedores, dizendo, mas como é que eu faço para acessar essa questão que o Estado do Paraná aderiu? Então, fizemos uma articulação com o Cefa, com a Secretaria da Indústria e Comércio, com outras áreas do governo, e esse é um papel aqui da SUPEM, que é essa articulação, e conseguimos, eu diria que rapidamente, porque as coisas nem sempre caminham, para nós que viemos do mercado, nem sempre caminham na velocidade que a gente deseja, mas posso dizer que o Paraná é privilegiado nesse caso, ele tem caminhado numa velocidade boa, então tivemos o decreto que é esse que o Tiago está mencionando. Então, essa articulação da SUPEM, ela é necessária para dar uma acelerada, é um catalisador de um processo. Tá? Então, só desculpa, Tiago, te interrompi, mas eu achei importante fazer essa consideração. Perfeito, Sandro. Obrigado aí pela pontuação. Bom, acho que esse aqui é um breve comentário, mas eu acho que é importante ser citado, né, que hoje, pensando em infraestrutura, né, uma das ações que já conseguimos fazer é criar uma página própria da superintendência, onde buscamos centralizar, né, temos um objetivo de fazer uma centralização de dados e informações relacionadas ao tema de energético no Paraná, e aqui eu já compartilho com os senhores a nossa página, inclusive para quem tiver interesse, ter acesso ao plano de hidrogênio, plano de biogás do Estado. Vou falar rapidamente aqui a respeito de 3 tópicos, né? O Comitê de Governança das Cadeias, de Integração e Desenvolvimento das Cadeias do Biogás e Hidrogênio Renovável, um pouquinho do plano de hidrogênio, um pouquinho do plano de biogás, para, na sequência, passar a palavra aqui para o nosso colega Zeno e também não monopolizar aqui o nosso tempo. Bom, de forma breve, né, o Comitê de Governança de Integração dos Trabalhos da Cadeia do Biogás e Hidrogênio Renovável foi um comitê instituído pelo Decreto 4922 do ano passado. É um comitê que integra 7 secretarias, né, com a coordenação pelo planejamento, que foi atribuída à superintendência fazer a coordenação desse comitê. E é um comitê que integra, além do planejamento, né, a Cefa, a CET, a CEIC, CEAB, a CEDEST e a Casa Civil, e é um grupo de pessoas que nós conhecemos passado recente, né, até considerando o tempo de existência da própria superintendência, mas já podemos perceber que é formado por pessoas muito engajadas, né, e comprometidas com o tema, com destaque aqui com o próprio Paulo Schmidt na CET, que eu conheço desde a época em que ele esteve na Itaipu, o próprio Erlon Almeida também na SEAB, a equipe de todas as outras secretarias estão bem engajados e comprometidos no tema, e é um comitê que abrange aqui alguns grupos de trabalho para a gente poder tocar as ações definidas nos 2 planos. De forma muito sintética, né, em relação ao plano de hidrogênio, este que foi entregue no início desse ano, em janeiro de 2025, em relação ao plano de hidrogênio especificamente, ele propõe medidas em 5 principais áreas, né, que é estímulo à demanda, estímulo à oferta, P&D, infraestrutura e a própria ações de difusão do conhecimento. E aqui, dentro de cada uma dessas verticais, nós temos um conjunto ao todo de 23 mecanismos a serem desenvolvidos. E dentro do plano de biogás, de forma semelhante, nós temos eixos de atuação, a saber aqui o tributário, o regulatório, o estratégico, formação de mão de obra, acesso a crédito e a parte técnica, e um total de 40 iniciativas, com 28 priorizadas aqui como iniciativas de curto a médio prazo, né, que são iniciativas que vão ser distribuídas aqui entre o grupo de trabalho. E a principal missão desse comitê que eu apresentei aqui é a gente conseguir
dar uma cadência, né, e buscar alcançar os objetivos aqui postos, né? Então, por exemplo, né, aqui já tem uma ação que já está marcada como feita, que é o que comentamos há pouco do decreto 9.817, do decreto que dá isenção de ICMS para aquisição de equipamentos de refinaria de biometano, mas existe aqui uma série de outros iniciativas, né, e objetivos que precisam ser desenvolvidos e cabe a essa nossa superintendência, a coordenação, buscar esses objetivos. Então, a partir desse ponto aqui, eu agradeço mais uma vez pelo tempo de vocês e passo a palavra para o nosso colega, o Zeno. Zeno, por favor, fique à vontade para indicar qual slide você prefere que eu fique, que eu deixe aqui a apresentação. Bom dia a todos aí, mais uma vez aí, em nome da superintendência, agradeço aí o convite, né, para fazer uma breve apresentação para todos aqui. Como o próprio Sandro falou, né, nós somos uma estrutura bastante enxuta e temos aí temas muito relevantes relacionados aí a toda essa cadeia energética, digamos assim, do estado do Paraná, né? Então, dentro da parte que eu estou coordenando, que é a parte de inovação e infraestrutura, né? Inovação por si só já abre um leque muito grande aí de opções, mas na época o Cássio Santana, né, colocou algumas caixinhas, né? Então, foi colocado, por exemplo, armazenamento de energia, que apesar de estar marcado ali como BESS, né, que é de bateria, essa questão de armazenamento de energia, ela vai além da bateria química em si. Então, algo que nós temos feito reuniões com algumas empresas, né? E a questão de usinas hidráulicas reversíveis, ela está tomando uma proporção bastante interessante, né? Por se tratar de uma fonte com energia limpa, né, e que vai demandar investimentos nos próximos anos, ocupando espaços que normalmente você não consegue suprir, né, a demanda de energia somente com energia fotovoltaica e energia eólica. Então, por que está se falando muito nessas usinas reversíveis? Justamente para você aproveitar aquela vazão das usinas hidráulicas tradicionais, né, as hidroelétricas, e aí sim, em momentos onde você possa dispor de uma outra fonte, quer seja solar, quer seja eólica, você fazer o bombeamento dessa água que já passou pela turbina de volta para o reservatório. Então, há uma tendência muito forte de que isso aconteça rapidamente, né, nos próximos anos ali. E por que isso? Por conta dessa segunda caixinha ali chamada data centers, né? O que é o data center em si? Então, são estruturas com uma demanda energética muito elevada, né? E o que elas fazem, basicamente, processamento de informações. Então, hoje está muito em moda aí a questão da inteligência artificial. Essas estruturas possuem os equipamentos que fazem todo esse processamento praticamente em tempo real, né? Então, no Paraná, a primeira estrutura de data centers que foi anunciada ali é na região de Maringá, com uma demanda de 20 megawatts inicial, né, podendo chegar até 2033 na ordem de 400 megawatts. Em outros eventos, né, Sandro, que nós participamos, tivemos contato com o pessoal do ONS, né? E por que o ONS é importante nessa questão dos data centers? Porque eles fornecem a autorização do ponto de conexão dessas estruturas, né? Então, nessa conversa que a gente teve ali, se fala muito de data centers no estado do Ceará, estado do Rio Grande do Sul, São Paulo, hoje que concentra região de Barueri, Campinas ali, essas mega estruturas instaladas ali, mas o ONS precisa informar o local de conexão devido a essa demanda energética. E, coincidentemente, nesse evento que a gente participou, o pessoal trouxe a informação para nós de que 3 empresas já tinham feito a consulta de conexão na região de Ponta Grossa. Então, para quem acompanha notícias ali dos Campos Gerais, digamos assim, investimentos de grandeza significativa estão acontecendo, muito na parte industrial, né? Mas existe também a possibilidade de você ter essas estruturas dos data centers, né? Basicamente, você precisa de 3 coisas.
conectividade, sistemas de refrigeração, no caso água, né? Mas o que a gente não pode deixar de falar é que tem muita fake news dizendo que quando você faz ali uma pesquisa na internet, faz uma pergunta para a inteligência artificial se foram 100 litros d'água, não é assim que funciona, né? São sistemas fechados, mas demanda muita refrigeração, né? E a disponibilidade de energia. Então, o Paraná, nesse sentido, ele tem um diferencial muito grande em comparação a outros estados, né? Por exemplo, o Ceará, eles estão, na verdade, vendendo a informação de que vai ser o paraíso dos data centers. Porém, lá você tem uma disponibilidade muito grande de energia fotovoltaica e energia eólica, mas elas representam algo em torno de 30% da necessidade do data center, que demanda uma energia firme. Então, o Paraná, com toda a cadeia de geração hídrica que tem aqui, essa sim é uma energia firme. Então, é um potencial muito grande a ser explorado, né? Em conjunto, daí, podemos ter grandes estruturas para armazenamento de energia, quer seja com usinas reversíveis, quer seja com baterias. Então, eu fui empregado da Copel por 11 anos, né? Comecei na engenharia da distribuição ali, e tive a felicidade de gerenciar projetos da chamada 21 da ANEEL, que era de armazenamento de energia, e depois da chamada 22, que foi de mobilidade elétrica. Nessa parte do armazenamento de energia, existem detalhes que pouca gente sabe sobre os locais onde hoje está instalado o armazenamento de energia. Um deles, que é na cidade de Ipiranga. Então, na subestação Ipiranga, existem 2 tipos de bateria, sendo que um é inédito no Brasil, que é chamada bateria de fluxo, né? Onde os elementos da bateria, os líquidos ali, funcionam num sistema de bombeamento. Então, isso hoje já foi instalado ali, justamente para suprir eventuais quedas de energia, né? Então, por mais que a Copel tenha feito os investimentos no programa Paraná Trifásico, depois anteriormente no Mais Clique Rural, né? Aquela região hoje conta com esse sistema de baterias. Tem outros locais, inclusive a cidade de Palmital recebeu uma carreta de baterias também, que foi instalada para mitigar esses problemas de intermitência aí de energia na rede. E falando um pouquinho da questão de mobilidade sustentável agora, para não me alongar muito aqui, temos ali, eu comecei muito com a parte de mobilidade elétrica, porém, pela característica do estado do Paraná, nós temos produção, como o próprio Thiago falou, de biogás, que pode ser convertido aí em biometano, e principalmente um potencial de uso muito grande. Então, falamos muito aí dos corredores sustentáveis e dos microcorredores sustentáveis, que são propriedades que utilizam hoje caminhões a diesel, e esse caminhão ele pode ser convertido para o biometano, e ele atende àquela demanda local. Então, existem já mapeadas essas rotas, caminhões que percorrem até 200 quilômetros por dia dentro das propriedades, quer seja transportando pintainhos, quer seja buscando ração, transportando leite. Então, existe uma demanda muito grande e, claro, nessas regiões é praticamente impossível você imaginar você colocar uma frota de veículos elétricos. Então, claro, essa questão do veículo elétrico também, a gente está vendo isso muito no transporte público, né? Então, Curitiba está se destacando, Cascavel também, e fechando todo esse contexto da energia, são estruturas que também vão demandar uma gestão eficiente da parte energética, porque uma garagem de ônibus, por exemplo, eu visitei as estruturas das garagens na Colômbia, né, em Bogotá, você tem uma demanda parecida com a do data center, né? Detalhe que o data center começa em 20 mega, eu visitei uma garagem que também 20 mega de demanda. E lá, né, tem outras situações ali, diferentes demandas de energia ali, mas um aprendizado muito grande para entender o que precisa ser feito aqui no estado para conseguir atender também essa demanda. E, eventualmente, né,
já estamos trabalhando com empresas, com fornecedores de soluções para veículos pesados a hidrogênio. Então, existe ali uma possibilidade, né, de caminhão com célula combustível, né, e temos um grande empreendimento em construção aqui no Paraná, em Araucária, que é da CSN. Então, estamos acompanhando bem de perto essa questão do hidrogênio, e é impressionante porque, como eu trabalhei na implantação da eletrovia, que a gente chama eletrovia paranaense, que eram os pontos de recarga de Paraná, Foz do Iguaçu, de Paranaguá, Foz do Iguaçu, desculpe, o hidrogênio está chegando numa situação semelhante, onde a gente faz aquela máxima, né, de que veio antes, o ovo ou a galinha, né? Então, você colocava o carregador e não tinha carro, né? Ou você tinha o carro e não tinha o carregador. Hoje, nós estamos naquela situação que algumas empresas já possuem os veículos a hidrogênio, mas não tem nada da rede de abastecimento. Então, a CSN vai trazer esse projeto aí com potência na ordem de 5 megawatts, tem já um planejamento para a próxima fase 40 megawatts, aí eu não lembro muito bem dos anos, talvez o Sandro ou o Thiago podem lembrar, e uma terceira fase, né, que seria uma planta perto de 100 megawatts. Contextualizando para vocês aqui, essa demanda desse hidrogênio produzido, por exemplo, a Petrobras tem interesse, né? E estamos aí verificando com algumas empresas aí, tivemos lá na Compagás, trabalhando com o pessoal da Marco Polo, com o objetivo aí de trazer o transporte público movido com o biometano, e coincidentemente o time que estava reunido lá era da Marco Polo, e um dos especialistas que estava lá tinha trabalhado no passado em alguns conceitos, né, de ônibus a hidrogênio, e coincidentemente essas pessoas estão no nosso contato aqui, né, estão no nosso radar, né? E mais recentemente, da mesma forma que o Thiago mostrou aí que teve o decreto criando o comitê de gestão aí das cadeias do biogás biometano, o governo editou um decreto ali para tornar a frota do Estado mais sustentável. Então, tem um trâmite que está acontecendo aí, isso vai ficar também debaixo ali da Secretaria de Planejamento e esse tema vai ficar com a gente. Então, por isso que está a caixinha do etanol ali, mas o etanol ele tem outros desdobramentos. Novamente, Thiago, vou entrar um pouquinho ali na tua área, né? Que o Thiago sempre fala, o estado do Paraná possui 29 usinas, né, de produção e somente uma produz o biometano. Então, é uma questão de que é um outro potencial a ser aplicado. Então, esse decreto do governo, claro, ele tem metas para você adotar o etanol por conta das emissões reduzidas, mas esses outros biocombustíveis, digamos assim, vão entrar de uma forma muito significativa dentro do Estado. Então, esse é um pouco das caixinhas que eu estou coordenando aqui e me coloco à disposição aí depois aí para a gente bater um papo aí e responder as perguntas de vocês aí. Mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade de poder explanar para vocês aí. Zeno, obrigado Opa. pela tua apresentação. E, Bruel, eu volto agora para vocês, né, para a gente agora bater um pouco de papo, senão fica só um monólogo de 3 aqui, né? Então agora a gente fica aí à disposição, tá? Pois não, Sandro. Bom, eu acho que se a gente for partir para agora, nessa nossa fase agora de pergunta e resposta, eu mesmo tenho uma porção de perguntas para fazer para vocês. Então, eu não sei se eu começo já pelas minhas perguntas, porque eu já vi que o Nilson e o Ademar também estão pedindo usar a palavra. Mas eu vou aproveitar para fazer algumas perguntas também. Veja, Zeno, você falou bastante aqui da parte que precisa de baterias, né, que seriam usinas reversíveis, usinas hidrelétricas reversíveis, ou baterias químicas, né? Bom, pena que o Pedro Dias não está na nossa reunião hoje aqui, porque ele fala muito desse assunto aqui,
do problema das usinas de baterias, e também se fala muito hoje em dia das nossas usinas solares e eólicas, que são energia limpa, uma maravilha, todo mundo fala. O Pedro, por exemplo, mostrou já nessa reunião para nós aqui que uma usina é, é, fotovoltaica é muito mais poluente, o dano dela é muito mais do que o que se ganha pensando que a energia fotovoltaica é uma energia limpa, né? Por quê? Então, inclusive com problema depois no futuro lá de logística reversa, etc. e tal. Mas o grande problema dessas energias maravilhosas e limpas que todo mundo fala que são só as solares e eólicas, todo mundo esquece e demonizou que as hidrelétricas também são limpas, né? E que toda hidrelétrica já nasce acoplada com uma bateria, entende? E Zeno, eu peço para vocês, por favor, não esqueçam, toda usina hidrelétrica no Brasil tem uma bateria já funcionando. Para a gente querer fazer um plano no futuro, vamos fazer usinas reversíveis, vamos fazer bateria, tudo vamos fazer. Dá para pegar todas as usinas que tem no Brasil hidrelétrica que já tem bateria e fazer um plano para usar. Por quê? Porque hoje em dia é muito expressiva no Brasil a quantidade de energia intermitente que se fala, que se produz. Vamos falar, vou concentrar falando, dando um exemplo só na fotovoltaica, que essa é mais fácil de entender, porque todo mundo sabe que de dia tem luz, de noite não produz nada, né? Então tem que alguém repor esse buraco. E esse buraco, o Ademar, 2 semanas atrás, fez uma apresentação para nós, mostrando o dano que é o nosso sistema elétrico está totalmente distorcido e precisa de gestão. Então, essa é uma sugestão, Sandro, que eu faço para você e todo o teu time aí. Tudo bem, vamos pensar em bateria e usinas reversíveis e tal, mas vamos atuar já, imediatamente, na gestão das coisas e ver, partindo do princípio que nós temos dezenas, centenas de baterias prontinhas para serem utilizadas aí, que são o reservatório de todas as usinas. Você pode aumentar a capacidade delas fazendo um plano de elevar 1 metro, 2 metros cada usina, se não for possível, pura e simplesmente fazer um sistema um gerenciamento de produção de energia, produzir menos de dia, quando tem mais fotovoltaica, e compensar de noite, e fazer um plano de compensação aos donos dessas empresas. Esse ponto, Zeno, por favor, Sandro, claro. eu quero fazer esse apelo para vocês. Tá. As baterias das hidrelétricas já estão aí. Não tá? Se você falar numa hidrelétrica, fazer uma usina reversível, pô, essa é coisa para daqui 20 anos, pô. Entende? Nós temos um problema hoje. Aqui, não sei se você teve, Sandro, na palestra do Ademar aqui, ele mostrou bem a quantidade de que se produz de energia, a participação das eólicas, da fotovoltaica, mais de 30%, é uma quantidade aparentemente muito boa, mas tem que ser gerenciado. E quem tem condição de gerenciar, claro, tem órgãos do governo federal que fazem isso aqui, mas aqui no Estado, quem tem condição de gerenciar são vocês três que estão aqui na minha frente. Então, eu faço esse apelo para vocês aqui, ó. Olha, quando vocês falarem, não, usina reversível, bateria, lembrem do reservatório das hidrelétricas. Todas as hidrelétricas já estão com uma bateria prontinha para ser usada. Entende? Bruel, pois não. eu agradeço e quero dizer o seguinte, estamos totalmente, e eu diria 100% alinhados na tua fala, tá? Esta preocupação do tema das intermitências é uma preocupação, o mundo todo está passando por isso, haja vista o que aconteceu aí há 2, 3 meses atrás, em Portugal, na Espanha, e certamente nós teremos desafios muito grandes nisso, então eu venho conversando tanto com o Ademar quanto com o Pedro na possibilidade de começarmos a retomar um programa ou um plano para o desenvolvimento de PCHs no Paraná novamente, tá? Porque nós não podemos tratar o assunto de uma forma simples. E digo aqui o seguinte, né? Você vai conversar com aqui, fazendo, né, e respeitosamente, mas com alguns meninos aí que estão entrando no mercado agora,
e que são os verdinhos aí, né? E assim por diante, e defendem assim irrestritamente, solar, o investimento. E eu chego e já participei de eventos, inclusive de painel de debate sobre isso, e pergunto para eles o seguinte: olha, mas você sabe que no final do dia, no horário de ponta, nós estamos queimando usinas térmicas, na melhor das hipóteses a gás natural, mas em alguns casos a carvão ainda? E daí essas pessoas normalmente não querem discutir esse tema da questão da queima das térmicas, e dizendo o seguinte: olha, o processo da transição energética ele passa obrigatoriamente pela descarbonização. E não dá para nós olharmos o tema e não tratarmos da carbonização usando térmicas. Então, o que eu quero dizer com isso, resumidamente aqui, é dizer o seguinte: nós estamos olhando para isso, estamos totalmente alinhados a essa visão. Quando falamos, né, da possibilidade de usinas reversíveis, é olhando o ambiente da inovação que a gente pode trazer, a, a possibilidade, né, de recapacitação das usinas, repotencialização das usinas, e esse ambiente, né, também das reversíveis, tá, é um tema que nós temos olhado com muito carinho e muita atenção. Então, estamos totalmente alinhados nisso, tá, Bruel? E é importante ter essa visão do Pro-Paraná, até para criar mais densidade. Aqui nós estamos representados, eu estou vendo aqui, né, várias pessoas do G7 aqui, a gente tem FETranspar, FAEP, FIEP, OCEPAR, entre outros. É importante termos uma visão mais sustentada do ponto de vista, para ajudar a superintendência, inclusive, nisso, a bater na porta, né, da Casa Civil, do governador, dizer assim: ó, governador, vamos fazer um programa aqui, porque para cada megawatt aí produzido de solar, a gente possa ter algo parecido para, de repente, o estímulo a PCHs. Mas eu não quero alongar na resposta, até porque tem bastante gente. Tá bom? Não, tudo bem, Sandro, mas ainda dentro desse tema que eu estou abordando, você veja o absurdo. O Zeno falou da preocupação com as usinas reversíveis e as baterias. Tá correto, Zeno, não tô, tem que fazer. Só que nós já temos uma solução na mão. Agora tem um absurdo, Sandra, aqui no Paraná, no Brasil inteiro, mas aqui no Paraná. Se você quer fazer uma usina hidrelétrica, aquela que já tem que ter na marra ali uma bateria, tá? O IAT aqui no Paraná só licencia usina fio d'água. Entende? Ele é reservação diária, entende? Ele não deixa, pô, mas deixa eu ter 1 metro a mais aqui e tal, então, de queda para fazer vir a bateria e a gente fazer a gestão das fotovoltaicas. No nosso IAT, isso está aqui no nosso Paraná, é assim. Entende? Então, vou fazer um apelo para vocês que falem com essa turma do IAT lá, e essa é imediata, a usina hidrelétrica tem sido feita, reversível, eu não tenho notícia de nenhuma usina que tenha algum projeto no Brasil. Claro que por ignorância minha deve ter algumas aí, mas mesmo que for fazer um tempão. Agora, todas as PCH que estão aqui no Paraná, eles não autorizam que não seja fio d'água, pô, entende? Então, e isso é uma coisa que você pode fazer já, hoje. Quer bateria? Perfeito. Pronto, faz isso aqui, avisa a turma do IAT lá que deixa ter 1 metro a mais, uma coisa assim, para ter reservatório. Mas isso é só um comentário, assim. Vamos continuar aqui. Então, essa é uma boa pauta, Bruel, para a gente levar, inclusive, conjuntamente ao Everton lá no IAT. É uma boa sim, pauta claro. e Não. nós, Sim, assim, abraçamos essa pauta junto, tá? A Pro gente abraça Paraná, junto. Abra PCH, claro que é uma pauta nossa. Então, Tá. mas vamos continuar. Então, o Nilson também está pedindo a palavra. Nilson, por favor, a palavra é sua. Não, bom dia a todos. Bom, pessoal, eu só tenho uma dúvida. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Zeno. Acho que é o Zeno que vai responder isso. Há uns 30 anos atrás, a gente já ouvia falar sobre a energia básica do hidrogênio. E a gente está vendo que está ganhando muito comentário a questão do hidrogênio. Gostaria de saber de vocês o seguinte: qual é a posição de vocês com relação ao hidrogênio? O Zeno falou alguma coisa sobre a energia do hidrogênio, mas não se tem assim uma fixação sobre isso. Qual é a perspectiva que nós temos de se tornar de fato uma grande fonte de energia para nós, o hidrogênio?
Tiago, eu acho que vou passar para você essa questão ali, porque eu entendo até, Nilson, obrigado pela pergunta, essa questão do que está acontecendo fora do Brasil. Então, o exemplo que a gente tem, por exemplo, da Califórnia, lá onde a Shell fechou a rede de abastecimento de hidrogênio, deixou muita gente dependendo aí de, sabe Deus quais são as outras soluções, mas aqui no Brasil, eu entendo que as soluções tendem a ser diferentes, né? Então, eu, particularmente, eu acredito muito nos pesquisadores, e aí sim eu passo para o Tiago para ele falar um pouco, pelo contato que a gente já fez, né, Tiago, com os professores, com a academia, trazer um pouquinho aí do que a gente tá correndo atrás nessa questão do hidrogênio aí. Perfeito, Nilson, obrigado pela pergunta também. Bom, de fato, o tema do hidrogênio, como a gente sempre fala, né, fazer hidrogênio não é novidade, o desafio é você fazer o hidrogênio com baixa emissão de carbono a um custo que seja viável e aceitável para entrar na cadeia comercial. E, de fato, ainda não temos ainda no momento, né, presente uma solução financeira, né, que equalize essa conta. Então, o que é que o Estado do Paraná está fazendo, né? Dentro das tecnologias, né, difundidas, né? E ontem eu estava até lendo uma matéria sobre esse tema, de que muitos projetos que foram anunciados, né, a partir do hidrogênio renovável, pela rota da eletrólise alcalina da água, estavam tendo alguns investimentos cancelados porque as contas não estavam fechando, né? Justamente por conta do custo de você ter essa logística de transporte. Aqui no Paraná, o que nós temos hoje de concreto, né, já é o projeto da CSN, que esse sim não é um anúncio de um projeto futuro, mas sim, de fato, um projeto que está em construção na CSN. Eu acho que muito em breve a própria CSN deverá convidar aí para alguma ação prática, mas é um projeto de 5 mega que já vai entrar em rota, mas o Paraná busca-se muito o aproveitamento da biomassa, né, da reforma do biogás, por exemplo, mas essas iniciativas ainda estão no campo do desenvolvimento. Se a gente for olhar para o TRL, ali, desenvolvimento dessas iniciativas, ainda está como uma visão de futuro. A gente fala muito que no campo do hidrogênio existe muito PowerPoint e poucas Power Plants, né? Então, essa é a realidade hoje no presente, mas é um projeto, enfim, é o combustível do futuro que ainda carece aí de muito desenvolvimento, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista econômico-financeiro. Eu queria só aproveitar a pergunta e também complementar a resposta do Tiago, e não fazendo o disclaimer aqui, né, do grupo empreendedor, mas nós tivemos aqui a questão de uns 20, 30 dias atrás, a visita de um grupo de empreendedores e que daí com fundos de investimento internacional e assim por diante, para a produção de hidrogênio na região próxima à Ponta Grossa, tá? Aonde o sistema da produção é por eletrólise da água, então água do rio Tibagi, e eles já estão discutindo a questão de licenças ambientais, mas fundamentalmente eu não quero discutir aqui a tecnologia que eles estão usando, mas o que eles estão olhando como mercado. E como mercado eles estão olhando para a produção da amônia, ou seja, o tema do biofertilizante. Então o Paraná tem uma cadeia que por si só quem comenta um pouco isso também é o secretário Guto Silva, aliás, que era secretário de planejamento aqui quando a superintendência foi criada, que é o seguinte, olha, sem qualquer, né, olhar de estar errado ou não para outras estratégias, mas o Paraná não tem um olhar para o hidrogênio, para um olhar de exportação do hidrogênio. Ele tem um olhar para a cadeia interna, para a produção da amônia, se bem que a própria amônia pode ser exportada como insumo energético, insumo fortíssimo aí para a questão energética propriamente dita. Então, esse olhar para uma cadeia interna, para a cadeia do biofertilizante, né, para essa amônia trazida para a cadeia da amônia renovável, né? Então, esse é um olhar que o Paraná, sim, aponta, inclusive, naquele plano de hidrogênio renovável desenvolvido pelo Estado, tá? Eu só queria complementar essa visão. Bom, obrigado, Nilson, obrigado, Sandro, Zeno e Tiago pela resposta. Muito interessante. Eu só queria lembrar aqui que quando se fala em usar hidrogênio como combustível, biogás, etc. e tal,
eu sempre me preocupo junto com o programa da logística de abastecimento desses carros que vêm junto, né? Porque, veja, acho que praticamente todos nós aqui, só fazendo um parênteses, Kozak, eu vi o teu sinal, você está inscrito depois do Celso, Gusto, tá? Pode baixar tua mão aí e ficar tranquilo. Então, me preocupa essa parte dessa logística e a gente tem que ver o que aconteceu com o álcool. E foi 30, 40 anos atrás que começou, foi complicado. Hoje nós temos uma bruta logística que pode ser facilmente utilizada, ou um exemplo que pode ser seguido. Nós estamos vivendo hoje também uma situação com essa entrada de carro elétrico. Tem um problema de abastecimento de logística muito grande, e sem contar na parte ideológica, aí, que ficam dizendo que o carro elétrico polui mais ou menos, né? É uma maravilha, dá de 20 a 0, um carro mais até, um motor elétrico em cima de um motor a combustão. Mas acontece que essa energia, quando chega, na realidade, ele é um transferidor só de poluição, porque a energia elétrica que está sendo usada, a energia que está sendo usada para abastecer o carro pode vir de uma usina termoelétrica, ninguém sabe de onde que vem, né? E da mesma forma, nessa parte eu tenho uma preocupação, até se vocês puderem me responder, quando fala muito usar o biometano, e eu penso na agricultura, o motor com biometano, ele é biocombustível ou ele é idêntico a um motor a explosão assim que precisa de vela e não pode usar com diesel, por exemplo? Né? Vocês têm essa pergunta? Só para me Sim, responder sim, isso né? antes de passar Respondendo para o essa Ademar. parte, é um motor ciclo óptico, né, usado Ótimo. com combustão com a vela de ignição, né, Não no dá, caso do sim, biogás. não dá para usar com diesel, então não dá para ser bicombustível, ele é só Sim, daí, pode ser gás e o biogás aí, mas não dá para pôr um combustível líquido. falando, Ah, não, falando em líquido pode. Tá. falando em Entendi. transporte, é possível você usar, fazer misturas parciais, né, Sim. ou você ter um veículo, por exemplo, 100% biometano. Tá, tudo bom. Tá, obrigado. Bom, eu passo a palavra, então, agora, dando sequência aqui para o Ademar. Ademar, por favor, palavra sua. Obrigado, Burel. Bom dia a todos. Meus cumprimentos aí, Sandro e pessoal, Tiago e Zeno, para essa excelente contextualização da área de vocês e, uma vez mais, reforçando a nossa natural parceria aí de trabalhar juntos nesse tema aí, né? Você foi muito feliz quando comentou uma coisa interessante, passou talvez despercebido por muitos aí, de falar dos engenheiros eletricistas aí, né? Eu também sou, o governador Mário Pereira também é, mas mais do que falar da tecnicidade da eletricidade, né? O que está acontecendo hoje no Brasil é que quem está governando, a governança, é do Congresso. São medidas Isso. impositivas lá do Congresso, definindo coisas que o elétron não vai fazer, porque o elétron não obedece lei. E daí nós estamos nesse caos aí, né? Realmente, você tocou no ponto-chave aí, que o Burel também comentou, da governança, né? Hoje o setor elétrico tá perdidaço aí, né? Os números grosseiros, assim, que a gente já colocou em outras oportunidades, é que nós temos hoje 260, nós estamos chegando em 260 megawatts instalados. Desses 260, parte é GD, parte bem importante, que inclusive não é nem considerada como geração, ela é considerada como redução de carga no planejamento. Então, isso tudo bagunçou o setor. Porque desses 260, a carga média é 80. E daí, quando faltar o sol, que acontece todo dia, né? Alguém vai ter que repor essa energia. O Brel lembrou dos reservatórios existentes, Brel, mas realmente você tem reservatórios, mas faz 10 anos que não fazem novos. Fazem 10 anos que não tem nenhum novo reservatório. Isso significa que, claro, estamos usando esse reservatório para cobrir a intermitência nos horários de falta de sol, mas não é suficiente, precisaria ter mais. Então, passa ano, vem ano, a gente dá para a PCH e mesmo aqui nós, no MPP, e entendo que a SUPEM também se preocupa com isso, né? Está percebendo que precisa realmente ter hidrelétricas, e o Burel lembrou bem também, se não tiver hidrelétricas,
vai ter que ser térmica, né? E já está sendo térmica. Vamos lembrar que tinha um LRCAP, um leilão de capacidade que era previsto para esse ano, acabou sendo cancelado, deveria ter sido retomado, não foi. Talvez seja no ano que vem, mas é importante, se não tiver isso, vamos ter que despachar as térmicas a óleo, gente, que está aí, está esperando, vai ter que despachar. O ONS vive com uma crise diária lá. Nós tivemos um apagão em 2023, vocês devem lembrar. O apagão foi que despertou, inclusive, essa dúvida, essa quantidade de desbalanço entre as ofertas de energia no nosso setor. A gente tem tido contatos com o ONS pela ABRA-PCH e eles estão realmente desesperados. Até numa das reuniões aí, eles ofereceram a deixar as PCHs que existem hoje dentro de um planejamento de despacho que não existe. As PCHs não são despachadas, né? Mas numa combinação com o ONS, tentar segurar um pouco da energia para as horas de pico usar as PCHs. Voluntariamente, talvez com alguma remuneração, mas são ideias que estão convergindo com aquilo que a gente tem dito que precisa hidrelétrica. Nessa questão de precisar hidrelétrica, nós temos uma situação pior ainda, porque você sabe que a energia de Itaipu, a parte do Paraguai, ela nós contamos com ela para nosso equilíbrio de geração. Mas o Paraguai está fazendo uma coisa inteligente, está produzindo data centers lá e vai tirar essa energia rapidamente do nosso mercado. Então, vai ser, em vez de não crescer, nós estamos reduzindo. Então, é realmente um caos. O Sandro comentou de desconforto. Eu acho que mais do que desconforto é o caos, é o desespero, né, Sandro? Porque nós estamos realmente vivendo. E aí, quer dizer, nós estamos falando de setor elétrico brasileiro, mas tudo isso tem reflexo no Paraná. Então, eu acho que a nossa preocupação aqui com esse ambiente aí de oferta e demanda, né? E aí o data center, como lembrado, acho que pelo Thiago Zeno, não lembro, realmente é a grande carga que vai vir no momento, mas se você colocar uma carga de data center lá no Nordeste e daí conectar no sistema, ele vai puxar nossas hidrelétricas para lá e daí vai faltar para cá. Quer dizer, planejamento zero, confusão geral. Mas tem uma luz no fim do túnel. Eu queria até comentar, porque vocês estão sabendo que sexta-feira agora vai ter um leilão de PCHs. Esse leilão de PCHs foi, sem falsa modéstia, foi batalhado por nós da PCH lá junto ao Ministério e eles acabaram concordando. Ontem tivemos uma ligação do ministro lá para a nossa diretoria, convocando uma reunião para sexta-feira, uma reunião no Ministério, durante o leilão, e logo em seguida do leilão, e ele, palavras dele, ministro, dizendo que ele quer, nessa reunião, vai convidar, nós demos lá os possíveis participantes, né? E ele vai convidar, provavelmente ele deve ter convidado vocês também, Sandra, alguém Não? Até eu vou dar um toque lá, mas, de qualquer maneira, qual que é o objetivo do ministro que ele disse? Ele quer dizer assim, ó, o leilão aconteceu, foi um sucesso, ele já está antecipando, né? Se ele marcou a reunião, é porque ele sabe que a demanda deve estar confortável também, né? Senão não marcaria a reunião. Então, vai ter essa reunião que ele vai dizer que o leilão foi sucesso, e daí vai dizer que vai apoiar a partir de agora as hidrelétricas como já devia ter sido feito. Mas ele assumiu essa responsabilidade. Aconteceu ontem, né? Então, na sexta-feira vai ter uma reunião. Eu até vou passar depois, Sandro, o teu... eu acho que é importante. Estamos convidando também as associações estaduais, etc., né? Mas, de qualquer maneira, voltando um pouco à nossa questão aqui, realmente, Sandro, nós estamos à disposição e queremos trabalhar juntos nessa solução desses problemas todos, né? E, e que a coisa realmente venha sem uma crise muito maior. Eu acho que não vai ser sem crise, mas estamos aqui à disposição para trabalhar em conjunto com vocês, tá? Obrigado, Ademar. Obrigado aí pelas palavras, tá? E com certeza absoluta. Eu jamais imaginaria qualquer tipo de ação sem o apoio muito forte, muito sólido do MPP, né? Acho que vocês
tem apoiado pautas. Aliás, eu me sinto, a convite do Bruel, membro do MPP, então, falando aqui, né, como um grupo mesmo, né? Jamais imaginaria discutir qualquer causa energética no Estado, ou, por exemplo, a questão das usinas fio d'água no IAT, sem estar junto com o MPP. Seria uma fragilidade e uma ingenuidade minha pensar em fazer sem o apoio do MPP. Tá bom? E Obrigado, vice-versa Ademar. também, sabe? Vice-versa também. Obrigado. Parte Obrigado. também. Sim. Tá sem som, Bruno. Obrigado, Sandro. Obrigado, Ademar. Eu só queria reforçar aqui que o Ademar está falando em nome do MPP, mas também como Abra PCH, essa parte lá, tal, que por sinal eu também faço parte do conselho da Abra PCH, da Sandro. E é importante a gente estar todo em sintonia. Aliás, eu acho que ano que vem a gente deve fazer o evento aqui no Paraná, o congresso da Sim, Abra Vai ser PCH, aqui, né? sim, Sandro. Vai ser aqui. Será, né? Já foi aprovado, né? Já foi aprovado. Nós estamos, inclusive, decidindo se vai ser aqui ou em Foz do Iguaçu. Perfeito. Nós Eu vamos ter- lembro que nós, o sim, Guto ainda era secretário e nós isso. pegamos, né, a assinatura de apoio e tal, eu E lembro disso. Que bom, fico feliz. É. Sandro, não só é uma honra ter você aqui no nosso grupo, que eu sempre volto e meia às nossas apresentações, a maioria a gente tem convidados de fora, mas como a de hoje, eu digo que faz parte do nosso corpo permanente, aqui, né? Nosso convidado de hoje. Bom, seguindo então, o próximo a usar a palavra é o Lamastra. Lamastra, a palavra é tua. Acho que o Lamastra não nos ouviu. É, Lamastra está com o microfone desligado. Mas eu acho que ele não está nos ouvindo. Vamos passar para o Lamastra. Celso, então, depois o Então, Lamastra sim, volta, né? sim. O Celso, então a palavra é sua, e na sequência volta ao Lamastra e depois o Kozak. Celso, por favor. O teu microfone está Telefone desligado também. desligado, Celso. Deu. Está sem som, Celso. Sem som, Celso. Está sem som. Celso, eu notei que no começo da reunião você estava com dois aparelhos ligados. Agora eu acho que, não sei se você está só com um, mas esse está sem som. Continua sem Bruel, som. Bruel, Sim, volta lá. Vamos voltar ao Lamastra. O desculpa, Lamastra agora está falando. tá Lamastra, a bom. palavra é sua agora. É rápido. Entrou uma ligação aqui, tive que Sim. atender. É, é, é só uma provocação aí para o Zeno, principalmente, e óbvio para o Sandro. A gente tem lido muito, assim, só para relembrar, né? Além hoje da minha atuação no gás, eu sou vice-presidente do conselho da ABGás e sou até o ano que vem ainda o de mercado da IGU, que é a Union Gas, que é a entidade mundial do gás. Há uma discussão forte em relação aos data centers, e eu tenho visto muitas matérias, você que vem da área de energia, sobre a voracidade e a forma predadora como essas estruturas estão atuando em relação aos recursos naturais, principalmente a água, sabe? É uma coisa assim, por que principalmente os chineses estão tirando os data centers dos seus limites, dos seus países, e colocando em outros países? Porque é um negócio devastador, é um predador mesmo de recursos naturais. É óbvio que o Paraná é super privilegiado nesse ponto, mas, assim, era importante fazer, é, eu penso, assim, uma análise mais aprofundada sobre isso. Ano passado, e até eu fiquei até março, né, na presidência da Compagás,
e eu iniciei a conversa lá com o prefeito Silvio Barros sobre o data center que ele está imaginando levar para lá. Hoje, data center lá não se viabiliza, porque há um desejo de biometano e não há o volume de biometano. Não tem no país hoje o volume de biometano para atender um data center. É uma besteira que eu vejo que o governo federal está fazendo, muito movido por essa questão de ideológica, né? De tentar restringir o acesso, restringir o fornecimento de energia para os data centers a fontes renováveis. É o que eu penso. Até porque tem essa questão, a solar ela não é firme, nós não temos, por exemplo, lá na área do Nordeste, onde eles estão focando principalmente, vendo o data center como uma panaceia, vai resolver o problema econômico dos estados, eles estão vendo isso, e lá não tem o recurso hídrico que nós temos aqui no Sul. Enfim, eu acho que esse assunto ainda vai evoluir muito. Obviamente, eu defendo, mas é uma questão assim, em função baseado na resiliência, a questão. Eu até tenho publicado no nosso grupo de aqui do Comitê de Infraestrutura, eu defendo muito que a composição tem que passar pelo fornecimento do gás natural, porque tem disponibilidade, e tem resiliência. Então era isso. Eu queria jogar no ar aí essas questões para ouvir do Zeno e do Sandro e também do Tiago, porque ele entende muito dessa área, como é que eles estão vendo isso, essa questão da disponibilidade e da, e da, da, ex- da- do risco energético que nós temos com a questão da disponibilidade hídrica. E como é que a Copel, porque não adianta a gente, como dizia o Neném Prancha, né? E o Feola, e o Garrincha tem que combinar com os russos também. Como é que a Copel está vendo isso? Porque, no fundo, e quem gerencia a energia que nós recebemos da Itaipu, acaba sendo a Copel dentro do Estado. Como é que isso pode impactar? E eu já confesso o meu desconhecimento, a minha incompetência para falar sobre capacidade do sistema. Isso aí é com os nossos engenheiros elétricos aqui, nossos ex-copelianos aqui. Então era isso, Zeno, Sandro e Tiago. Era essa o meu questionamento. Uhum. Bom, muito obrigado aí, Lamácia, pelos comentários. Essa preocupação coletiva nossa aqui, né? Sandro, eu vou até pedir para você complementar o que eu vou comentar agora aqui, da melhor forma que você julgar aí, né? Nós estivemos na Copel, nós apresentamos para eles um estudo prévio, né? Foi, digamos assim, uma fonte de informação, que justamente eu fiz um comentário dos principais estados que estão querendo absorver esses data centers, né? Eu comentei do estado do Ceará, porque um detalhe que eles falam muito na região lá é principalmente a disponibilidade de fibras óticas. E nessa distribuição global que você tem, realmente lá é um ponto de Fortaleza, é um ponto de chegada de cabos submarinos, enfim. E os demais estados também que estão nessa briga. Então, eu vou até deixar para o Sandro ali fazer esse comentário em relação ao Copel. E também nós temos ali um amigo que mora nos Estados Unidos ali e está trabalhando fortemente nessa questão da infraestrutura de data centers, né? Então, ele está trabalhando no Texas, lá nos Estados Unidos, né? Então, o que está acontecendo lá? Só para trazer um panorama para vocês, a ideia não é assustar ninguém, mas é trazer a realidade do que está acontecendo lá. O data center ele está sendo apresentado basicamente com uma tecnologia dominando, né, que é o fabricante, o NVIDIA, com processadores extremamente potentes e extremamente demandantes de energia, né? Então lá o que eles estão fazendo? Ele mesmo trabalhou já em projetos onde ele faz a repotencialização de usinas que tinha usina térmica, usina carvão, e eles estão trazendo o gás natural
para fazer uma geração off-grid. Então, o empreendimento do data center traz a usina no quintal da empresa, né? E eles estão, no ponto de legislação, estão correndo atrás, porque eles lá já estão falando em GD nuclear. Ou seja, você faz um data center e também na mesma área, no mesmo terreno, você tem um reator nuclear ali com a capacidade que for necessária ali. A estimativa lá nos Estados Unidos é que isso aconteça entre 5 e 10 anos, porque não é só a parte, digamos, da tecnologia, pode-se dizer que está até dominada, mas a parte regulatória. Por conta dos históricos que nós temos aí, principalmente, né, que é o triste exemplo que a gente tem que citar, que são dos acidentes. Então, você não vai começar a espalhar isso em todo o país, ali, no caso lá nos Estados Unidos, então tem uma legislação muito forte. E esse amigo nosso aí, o Cláudio Lima, ele vai estar no Smart Energy agora em setembro aqui, trazendo esses casos e falando, né, dessa questão crítica dos data centers. Então, muito das informações que eu comentei com vocês aqui, quando essas demandas chegaram até nós, né, eu fui consultar quem realmente entende do assunto, e aí que surgiu essa questão da energia firme, da disponibilidade, e também o fato de que muitos dos sistemas que nós precisaríamos para compensar essa intermitência das fontes não tem praticamente nada fabricado no Brasil. A gente sabe que a WEG está trabalhando muito fortemente nisso, temos outras iniciativas ainda numa escala insuficiente, então o Senai aqui no Paraná está trabalhando uma fábrica de células de baterias, a Unicamp também está montando, mas nada em escala industrial que você pudesse encomendar grandes sistemas de armazenamento de energia. Mas também temos empresas aqui que até nos visitaram, né, Sandro, com soluções para as usinas reversíveis. Então, Sandro, deixo para você aí complementar essa questão da Copel, né? Acho que é até relevante você comentar como que a gente foi recebido, qual foi o impacto inicial e essa questão aí do Smart Energy e afins aí. Obrigado, Zeno. Na verdade, bom, Lamastra, obrigado pela pergunta e pela consideração, né, nesse assunto. E assim, eu acho que o Zeno já foi suficiente na resposta, mas só complementando algumas coisas, né, que você pediu, Zeno, com relação à Copel. Quando nós tivemos agora, há uns 2, 3 meses atrás também, uma reunião com eles referente a esse tema e a essa questão, Lamastra, da possibilidade de um data center em Maringá, o projeto do data center em Maringá é um projeto de 200 mega, né, Zeno? Agora não vou lembrar de cabeça, mas algo como 200 mega de potência, ou seja, uma potência gigantesca que necessita, e a Copel tem condições hoje de atender 20 mega, ou seja, a primeira fase de um projeto. E obviamente, demanda aí uma quantidade absurdamente grande de investimentos que tangenciam não somente a temática da geração, mas como funciona o nosso sistema elétrico brasileiro, ou seja, transmissão, distribuição, daí você vai falar de subestações para atender uma demanda dessa natureza, você está falando de transformadores que hoje numa subestação levam 2 anos para ser entregue, subestações de transformadores de potência, entre outros, né? Então, acho que o Zeno já passou bastante bem pelo sistema, pela resposta, né, a esse tema, e dizer o seguinte, né, nós temos acompanhado com bastante cautela esse assunto. Nós somos, obviamente, aqui defensores, né, da tecnologia, até pela nossa natureza técnica, somos defensores de inovações, sejam elas inovações do ambiente de negócios ou inovações tecnológicas, mas temos olhado com bastante cautela esse tema dos data centers, né? E também tem um movimento de mercado aí, Lamastra, que tem acontecido, que é o seguinte: algumas nações, a exemplo dos Estados Unidos, né, dizendo o seguinte: olha, o processamento eu não vou delegar para outros países, eu quero que o processamento, principalmente das big techs aí, né, Grupo Meta, Amazon, Google, entre outros, né, aconteçam no meu país, porque eu quero ter controle de segurança. O tema de data center passou a ser um tema, inclusive, geopolítico e de segurança nacional. Não é somente sabe, o processamento de uma informação, uma informação qualquer.
ele passa a ser um tema de segurança nacional. Então, tem muita coisa acontecendo, e eu, resumidamente aqui, para passar depois para o Celso também, na pergunta e na consideração dele, mas assim, estamos olhando com bastante cuidado o tema, com bastante atenção, com bastante tecnicidade no tema, e o data center, né, ele demanda aí 3 elementos cruciais: disponibilidade energética, disponibilidade de conectividade, por isso a região nordeste do país é uma região importante por conta dos cabos subaquáticos que partem de lá, e o tema de água. Então, esse tripé, ele precisa ser resolvido de uma forma coerente e de uma forma buscando dar essa segurança, tá bom? Então, só complementando aí algumas palavras que o Zeno trouxe com relação ao assunto. Obrigado, Sandro. Obrigado, Zeno. Obrigado, Lamastra. Bom, eu passo a palavra então para o Celso. Celso, está tudo ok? Está funcionando o teu som? Ou você está com o microfone desligado? Eu vi que você mudou de tela nesse período, Celso. Mas agora essa nova, você está com o microfone desligado. Tente ligar, pode ser que funcione. Tudo bem. Bom, então eu vou passar para o Kozak, enquanto você tenta de novo ver se consegue sanar esse problema. Então, Ricardo, por favor, a palavra é sua. Ok, bom dia. Eu, quando vi esse tema que ia ser discutido hoje, bom, acho interessantíssimo, né, que está sendo conversado, e eu tive a sorte de ter uma brecha, porque hoje é dia de plenária aqui que está sendo realizada aqui no IEP, né? E eu tive um compromisso, foi até às 9h30. Quer dizer, tive a sorte de ter esse intervalo aí para poder conversar. O que eu queria falar com vocês é o seguinte: nós tínhamos uma empresa lá em São Mateus do Sul, a Manhattan, que era dona da Paraná Xisto, né? E essa empresa não entendia nada de exploração de xisto bituminoso, tanto é que não fez investimento nenhum. Agora, essa empresa foi comprada pela Questerre, que foi um anúncio que foi feito dia 16, agora passado, e que essa empresa, que está acho que é a sede em Calgary, no Canadá, ela entende de xisto. Eu tive as informações e ela comprou porque ela vai investir na formação do expertise do pessoal, do expertise, melhor dizendo, do pessoal para usá-la na exploração dos xistos do mundo. Lá no próprio Canadá eles já exploram o xisto, mas o principal, se não me engano, é na Jordânia. Então, eu gostaria que o pessoal mandar esse material para vocês, esse vídeo que dá toda a explanação do plano deles, para que todos estudassem e vissem, porque eles, em São Mateus do Sul, eles vão utilizar aquela instalação que existe já, usando a infraestrutura que já tem, inclusive com o SEMPES da Petrobras. O SEMPES da Petrobras tem uma estrutura de 15 elementos trabalhando, e lá tem uma infraestrutura desde laboratorial até a industrial para fazer a preparação do pessoal. Quer dizer, a pessoa vai lá, pode aprender e no dia seguinte vai aplicar seu conhecimento lá na planta que existe da Petrobras, né? Então, eu gostaria de saber, sabe, ter um e-mail para quem que eu mando aí, se é pro Sandro, se é pro Zeno, esse material, para que eles possam ver e analisar tudo isso aí. Então, basicamente, é isso que eu queria transmitir, né? Porque eu acho importantíssimo aqui para o Paraná, porque o Paraná, da maneira como está sendo feito, ela vai passar a ser uma exportadora de tecnologia. Quer dizer, o que for desenvolvido aqui, eles vão aplicar no exterior, então o Paraná vai exportar tecnologia.
Bom, Kozak, muito obrigado pela consideração, né, desse assunto, de trazer esse tema à discussão. Eu acabei de colocar o meu e-mail, né, eu acho que o Zeno e o Thiago colocam deles também. Nós estamos totalmente à disposição e pode ser encaminhado via também o Bruel, via a Ana. Afinal de contas, somos todos aqui agora, estamos todos conectados aí, né, nessa plataforma, digamos assim, do MPP. Com relação à questão do xisto, eu tive a oportunidade, na minha trajetória profissional, de trabalhar muito proximamente da Petrobras. Se chamava antigamente ainda Petrosix, que era o nome Petrocídio, dado, Superintendência, Petrosix, né? O Six era Superintendência de Industrialização do Xisto. E Então, deixa eu falar para você uma complementação. Eu por fui o favor. responsável técnico desde a pesquisa de desenvolvimento na escala laboratorial, que foi lá em Tremembé, São Paulo, perto do município de Taubaté, e até a posta em marcha, que eu entreguei a unidade em plena operação para a Petrobras. Eu era da Foster Wheeler, né? Na época, coloquei em operação em dezembro, em janeiro de 73, né? Então, conheço todo esse processo aí, sabe? Realmente eu sempre trabalhei na Petrobras. Eu tive até problemas no início, porque eu sempre, olha, Petrobras não é, o X não é para explorar, porque aquela reserva vai acabar se explorar como querem, vai ser de 25 anos, e o que que eu vou fazer com aquele resíduo? Falei, não, tem que ser pesquisa e desenvolvimento. Então, agora eu estou vendo que existe uma empresa que conhece o assunto e vai justamente explorar isso aí. Perfeito, olha, parabéns e assim, eu tive a oportunidade de conhecer, é uma planta que eu tenho assim muito carinho, inclusive porque logo que me formei, a nossa empresa de família, a Mesa Engenharia, que foi fundada pelo meu pai na década de 70, logo que viemos de Santa Catarina para o Paraná, nós fazíamos manutenção lá no X, então tinha contratos de manutenção elétrica, instrumentação, caldeiraria, mecânica, solda, pintura, e o meu dia a dia era tá a semana toda lá em São Mateus do Sul, então eu tenho um carinho muito grande por lá. Mas o que eu queria complementar é dizer o seguinte, nós somos signatários aqui, Kozak, da Adietec. A Adietec é uma iniciativa também da Universidade Federal do Paraná aqui, e que congrega algumas cidades próximas aqui de Curitiba, região metropolitana, e também São Mateus do Sul. E temos, muito provavelmente, aí nos próximos dias, ou eventualmente no próximo mês, uma visita a São Mateus do Sul, lá para a PX Energy, que é a nova unidade da Petrobras nesse tema do xisto. Então, por favor, eu gostaria de receber realmente esse material e olhar com muito carinho e atenção, tá? Inclusive, a Dietec, no início, estava participando. Depois eu tive uma divergência, resolvi me retirar, porque tive outros assuntos também paralelos, eu não estava sem tempo. Agora eu estou até pensando em retornar na Dietec para poder justamente participar dessas discussões todas aí. Tá, ok? Eu acho que a sua experiência é extremamente importante para estar próximo da Diatec e assim, sempre, né, trazer a experiência ajuda a ajustar esses vetores de uma forma mais rápida para acertar para o desenvolvimento, né? Então, gostaria muito de vê-lo lá na Diatec em breve. Então, ok. Então, muito obrigado pela atenção aí. Vamos trabalhar juntos aí no futuro. Obrigado, Sr. Kozak. Sempre. Ok, Bom, obrigado. obrigado, Sandro. Obrigado, Kozak. Você veja, Sandro, aqui no nosso time aqui nós temos pioneiro de tudo aqui, né? Isso é muito bonito aqui. Bom, Você sabe, Bruel, que o seu Kozak falou que foi janeiro de 73. Eu não sei É, se esse foi o startup da planta ou não, mas eu nasci em outubro de 72, então imagina que eu tinha. pois é, não tinha Olha, nascido ainda. essa história não pode ser jamais pois é. esquecida, né? De É, forma nenhuma. eu, Eu me formei em 71, imagine. Pois é. Olha aí, ó. Bom, Bruel, eu Celso, só uma gentileza, só para que eu não me perdão. esqueça, o Zeno comentou, nós estamos participando, né, da organização, são várias pessoas, várias entidades, do Smart Energy, que acontece aqui é organizado pelo Tecpar Sim. e pela Rede Paraná Tecnologia. É um evento que ele voltou a acontecer pós-pandemia no ano passado,
e a gente participa do processo de curadoria e estaremos juntos nesse evento. Acontece no dia 10 e 11 de setembro, eu acho que o Fiuza está conosco aqui, não sei se ele está ainda conosco aqui na reunião, mas é também em parceria com a FIEP, com o Conselho Temático de Energia da Federação das Indústrias, e eu gostaria de daí mandar, eu posso mandar para a Ana, ela compartilha com todos, o convite para o Smart Energy, e inclusive no primeiro dia, na manhã, teremos uma palestra do presidente da ANEEL, e logo em seguida um painel de debate, de diálogo com o ONS, o diretor da ONS, do Operador Nacional do Sistema, o diretor-presidente da Eletrosul e também o diretor financeiro de Itaipu. Então, eu imagino que possa ser um painel bastante relevante nesse tema todo que estamos discutindo aqui. Então, só queria fazer o convite a todos, e obviamente extensivo a todos que não estão nessa reunião, mas que são do MPP, e eu mando daí as informações, tá? Tudo bom, muito obrigado. Bom, e daí, Celso, você está no ar agora? Espero que sim. Opa, Então, agora a sim. palavra é sua. Obrigado. Bom, primeiro eu quero agradecer, cumprimentar todos os amigos e dizer que tenho participado de quase todos os eventos, só que eu sou um aluno que está aqui diante de uma tela, né? E estou aprendendo muito. Isso tudo em função de que, dia 1º de julho, eu assumi novamente a presidência da ESIC. E lá nós temos hoje muito trabalho, principalmente em função da circunstância que se encontra o país, né? E tudo que está sendo discutido aqui, eu acredito que muitas coisas estão voltadas para essa situação que estamos vivendo. Eu só quero agradecer, quero dizer, se posso ter a colaboração de alguém, porque na INCIAR, a Prefeitura de Araucária vai, vai fazer um evento sobre sustentabilidade socioambiental. Então, eu queria saber se alguém poderia colaborar comigo ou até preparar uma apresentação para poder participar desse evento que vai ser no dia 26/8. Eu espero poder participar, desculpe a gafe anterior, só que o excesso às vezes, de cuidado acaba atrapalhando. Então, eu estava com 3 equipamentos. Estava no médico com o meu telefone, estava com o laptop, inaugurando ele aqui para não perder os nossos eventos, e estou com o meu definitivo. Quer dizer, funcionou mais velhinho aqui, né? Muito obrigado. Ora, é uma satisfação muito grande participar com vocês, e cada dia que passa eu aprendo um pouco mais, né? Nunca vou chegar a poder discutir a nível do que vocês estão discutindo, mas podem ficar felizes aí, porque eu estou aprendendo bastante. Muito obrigado. Obrigado, Celso. Bom, o Ademar está pedindo. Bruel, Não, só um minutinho. Celso, eu não sei se o teu pedido foi um pedido extensivo a todos, né, que estão na reunião, ou mais diretamente vinculado aqui à SUPEM, a Superintendência de Energia, mas da nossa parte pode contar, sem dúvida nenhuma, tá, com apoio e até, eventualmente, alguma fala sobre a questão, por exemplo, do plano de biogás, biometano, recentemente lançado, algumas informações técnicas, por exemplo, matriz energética do Paraná, 98% é renovável, por quê? Explicando cada uma das suas matrizes, por que esse 2% não é? Porque ele é uma da usina térmica, eventualmente a gás natural, que é fóssil e carvão. Então, pode, por favor, pode contar conosco aqui, sim, do que a gente puder colaborar para enriquecer algum tema da sua apresentação lá, tá? Tá mudo, tá mudo. está mudo de novo. Fiquei muito feliz com o que eu ouvi, porque, sabe, vocês sabem que Araucária é uma cidade que já foi
considerada aí com grandes problemas de meio ambiente, né? E aí tudo que foi falado hoje está ligado também ao meio ambiente em função dessa questão sustentável de energia e renovação, etc. Então, esse tema é muito importante para esse evento que nós vamos ter lá. Eu não posso, não tenho a liberdade de convidar a todos, mas eu gostaria, se alguém pudesse participar para poder apresentar, eu enviaria exatamente todos os temas que vão ser discutidos, que são é um tema só, certo? Foi o que eu coloquei já. Então, se for possível, eu agradeço muito e entro em contato com a nossa entidade mãe aí e para ver quem é que pode nos ajudar nesse sentido. Tudo bom. Bom, obrigado, Celso. Obrigado, Sandro. Bom, a Ademar está pedindo de novo a palavra. Ademar. Rapidinho, Bruel, só para confirmar, Sandro, eu acabei ligando lá para saber o que é a reunião lá, é a reunião da cadeia produtiva, né? Os fabricantes, os projetistas, os investidores, etc. Por isso eles não endereçaram para superintendência como a sua aí. Mas eu mandei lá, ele deve mandar um convite. Daí, pelo menos, para você saber que a coisa está acontecendo aí, né? Tá? Tá bom, Ademar. Obrigado, tá? Bom, ouvidos todos os inscritos, eu devolvo a palavra para você, Sandro, para as suas considerações finais. Bom, novamente aqui, então, só, né, nas palavras finais, agradecer novamente pela oportunidade, pela possibilidade de apresentar a SUPEM, né, e os colegas, principalmente, né, estamos juntos aqui nessa jornada e de braços dados aqui, eu, o Tiago e o Zeno, e volto a dizer, né, somos só nós mesmos, os três, então, se desdobrando aqui, se vira nos 30, como dizia, né, aquele programa do Faustão antigamente, e assim, e convidá-los, tá? Estamos aqui na Secretaria de Planejamento, eu sei que alguns dos senhores já estiveram aqui, inclusive, numa reunião com a Abra-PCH, né? Então, estamos aqui no prédio da Paraná Previdência, aqui subindo a Inácio Lustosa, certamente vocês lembrarão do IP, né? Antes da Paraná Previdência, mas estamos aqui no primeiro andar, totalmente à disposição, sempre canal aberto, e tentando aqui entregar o nosso melhor. Não é fácil você assumir o compromisso de um planejamento energético do Estado. Eu acho que aí tem um trabalho muito, muito interessante sendo capitaneado pela própria FIEP, juntamente com a Copel, num mapa energético do Estado, né, que aponta aí também as necessidades energéticas do Estado. E nós aqui contribuindo, né, olhando pela lógica não somente da energia elétrica, né, o que eu falei no começo, das fontes tradicionalmente conhecidas, as fontes legadas, mas olhando todo o potencial energético do nosso Estado de uma forma ampla, mas também com muito cuidado, com muito zelo, com muita responsabilidade nesse tema da transição energética. Então, agradeço imensamente o convite do Movimento Paraná, Pro Paraná, e estamos à disposição, tá? Bruel, Dr. Mário e todos os colegas aí de reunião, tá bom? Muito obrigado, Sandro. Você nos enriqueceu no nosso conhecimento com essa sua apresentação. É um prazer ter sempre vocês aqui. É um prazer ter você no nosso corpo permanente, como eu falo aqui. Então, e eu passo, então, a palavra para o nosso governador Mário Pereira, vice-presidente do ProParaná, para os agradecimentos e encerramento dessa reunião. Governador, por favor, a palavra é sua. Tudo bem, Bruel. Olha, palavras são de agradecimento à participação de todos, e em especial do Sandro, do Tiago e do Zeno. Foi muito interessante a reunião. Nós tratamos aqui de assuntos os mais diversos, né? De data center, hidrogênio verde, biogás, biometano, baterias. Quer dizer, foi, como disse o Celso Gusso, né? Também um aprendizado para todos, essa discussão. Então, agradecendo novamente a presença de todos, eu quero dar por encerrado